Olá a todos, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal de YouTube. Meu nome é Karina Pinheiro e faço vídeos de moda e de lifestyle. E no vídeo de hoje vou-vos mostrar o meu top 10 de séries, filmes e documentários do Netflix. Antes de começarmos este vídeo, eu queria apenas relembrar para que se ainda não subscreveste o canal, subscreve, deixa já um gosto neste vídeo se gostas deste género de vídeo e também vou deixar aqui o meu Instagram para que se ainda não me acompanhas por lá, passes a acompanhar, que eu quero muito ter-te por lá também. No fim de semana eu estava a ver um filme e coloquei isso nos meus stories de Instagram e perguntei para que vocês me dessem mais dicas, mais sugestões de coisas que vocês achavam que eu também deveria ver no Netflix e vocês deram muitas ideias e muita gente pediu para que eu partilhasse essa lista também convosco. Então eu decidi fazer assim este top 10 de as minhas séries, documentários, filmes favoritos de Netflix e no fim vou também vos mostrar ou vou-vos também vos dizer alguma das coisas que vocês me sugeriram e que eu quero começar a ver. Portanto, aguardem pelo final que para além do meu top 10 ainda vamos ter mais sugestões no fim. Nesta lista eu tentei não colocar aquelas coisas óbvias que, claro que também eu gostei muito de ver e são das minhas favoritas, como La Casa de Papel, Elite, Gossip Girl, que foi aquela série que eu mais gostei, tudo isso, portanto essas aí vocês já conhecem e eu vou tentar colocar outras e também outras coisas diferentes, porque eu adoro ver documentários, até acho que gosto mais de ver documentários e coisas baseadas em factos verídicos do que propriamente séries e coisas assim muito fictícias, portanto também vos vou dar algumas dessas dicas de coisas que eu gostei, mas para começarmos, vou começar por Dynasty. Dynasty foi uma série que eu comecei a ver por sugestão de uma amiga minha e também por sugestão de várias seguidoras, porque eu disse que adorava Gossip Girl e que desde Gossip Girl que nunca mais encontrei nenhuma série desse género que, não sei, que me fascinasse tanto, que eu gostasse tanto de ver ou que me agarrasse tanto. Então, sugeriram-me Dynasty, eu comecei a ver e confesso que a primeira temporada e a segunda temporada, penso eu adorei, principalmente a primeira, adorei, fiquei mesmo fã, agarrada à série. Mas confesso que a última temporada já não gostei tanto, mas vou-vos contar um bocado de que é que fala a série. Então, a série é sobre uma rapariga que é filha de um pai, que tem uma empresa enorme, é bastante rica, não é assim bem ao estilo de Gossip, só que ela queria gerir a empresa do pai. Ela já trabalhava na empresa, mas queria passar também para a gestão da empresa e pensava que o pai lhe ia entregar um cargo muito importante. Mas logo no início da série, o que acontece é que o pai entrega a uma mulher que, entretanto, se casa com ela e aquilo que gerou ali toda uma série de guerras familiares, porque ela então tornou a madrasta numa das suas inimigas, não é? Tentou, claro, fazer com que o casamento não acontecesse. Depois do casamento já ter acontecido, ela tentava acabar com o casamento, entre outras muitas intrigas, mas que ao mesmo tempo mostra todo o guarda-roupa da série, principalmente o da atriz principal, da Falcon, que é bastante bonito, bem assim ao estilo de Gossip, e todos aqueles dramas assim de família rica. Portanto, não é aquela série intuitiva, não é uma série onde vou aprender algo, mas que é uma série bastante leve e que se gostaram de Gossip Girl, eu acho que vocês vão gostar muito desta série também. Portanto, tinham aqui nos comentários se por acaso já viram ou se querem ver e se vão começar a ver agora. E a segunda, e esta lista não tem propriamente uma ordem de preferência, ou seja, não quer dizer que a primeira que vos falei é aquela que eu mais gosto e que a última é que menos gosto. Não, é apenas o meu top 10 sem qualquer ordem. A segunda é de Selling Sunset e eu comecei a ver esta série antes de me mudar para esta minha nova casa, então que me andava assim à procura de inspiração de decoração e tudo mais. Vi esta série, acho que me apareceu mesmo no Netflix e eu comecei a ver. E esta série conta a história não, é uma história real, as pessoas são reais e aquilo é mesmo, está a ser gravado enquanto as pessoas trabalham, digamos assim. Então, é uma agência imobiliária em Los Angeles em que tem os dois patrões dessa agência e tudo o resto são um grupo de mulheres, de agentes, o que faz com que torne ali algumas intrigas, mas já vos falo disso a seguir, e mostra como é que são as casas lá em Los Angeles, tudo casas a custar milhões e milhões de euros, mas casas muito bonitas, também mostra a decoração das casas, mostra como é que elas vendem as casas, tem aquela parte de marketing em conjunto com a decoração que eu achei muito interessante. A parte que não gostei foi essa parte, como é um grupo assim de mulheres, elas depois começam-se a intrigar umas com as outras, depois uma casa-se e a outra não é convidada, e eu essa parte não gostei tanto, confesso, mas a parte de ver como é que é a realidade de viver em Los Angeles, essa parte gostei muito e por isso gostei muito de ver esta série.
E agora a terceira temos Emily in Paris. Eu acho que toda a gente já ouviu falar desta série. É uma série que se passa em Paris e é uma americana que é convidada para ir trabalhar para Paris, então mostra todo aquele deslumbramento de começar a viver em Paris, mas por outro lado também mostra um bocado aquele lado mau dos franceses, que aliás os franceses acho que estão um bocado chateados com essa parte. E eu sinceramente também acho que exageraram um bocado e tentaram fazer com que os franceses parecessem muito piores do que aquilo que são na realidade. Aliás, tenho muitos amigos franceses e não estou a dizer nada contra eles, porque gosto muito. Então mostra tudo, aqueles cenários de Paris, como é que são os restaurantes de Paris. Eu confesso que eu adoro Paris, então fiquei com muitas saudades e com vontade de ir visitar novamente. Mas se ainda não viram, vejam, porque é uma série muito fácil de se ver, tem muito poucos episódios e vê-se bastante bem. Aliás, eu acho que vi toda essa série numa tarde de domingo, portanto acho super interessante, embora seja assim uma série leve e não muito intuitiva também. Acho que ainda nenhuma destas aqui que vos falei é intuitiva, mas são séries bastante leves e bastante interessantes para vermos assim numa tarde de domingo, para passar algum tempo. E agora em quarto lugar temos a história de Diana, da princesa Diana, que eu gostei muito, muito, muito de ver. Eu já conhecia Diana, obviamente, a princesa Diana, já conhecia um bocado a sua história, mas confesso que não conhecia muito a fundo, como foi algo que já se passou há alguns anos atrás. Infelizmente ela morreu, não é? Porque o que aconteceu foi que, enquanto eu vi este documentário que conta a história dela e muitas das coisas que ela passou, principalmente com os paparazzi, que eu não tinha noção que tinha sido assim, mas eu vou tentar não dar spoilers para que vocês vejam. Gostei muito e juro que quando cheguei ao fim só pensei, porquê é que esta mulher morreu? Porque ela é tão... ela era tão inspiradora, tão maravilhosa, que fiquei mesmo a pensar nisso, que gostava que ela estivesse viva para continuar a ver tipo, a história da vida dela, porque tenho a certeza que ia ser ainda mais interessante e não ainda mais interessante, ainda mais... não sei, ia continuar a ser fascinante e ia ser mesmo interessante ver tudo o que ela ia fazer, tanto para ajudar, ela tinha atenção muito, coisas de caridade, ela ajudava imenso, mas a sério, vejam, se ainda não viram, vejam, porque eu acho que aquilo tem cerca de 2 episódios, é mesmo rápido de se ver e vão ficar com outra percepção e também com uma ideia melhor do que é que foi todo o fenómeno da Princesa Diana. E agora em quinto lugar temos Dream House Makeover, que eu confesso que ainda não vi, aliás vi muito poucos episódios, 2 penso eu, mas gostei bastante, então decidi trazer aqui para esta lista, porque acho que é assim atual e tinha receio de estar a trazer coisas que já toda a gente tivesse visto, então queria trazer algo bastante atual. E Dream House Makeover também fala de decoração, é a história de um casal que a mulher, que é decoradora, quando decorou a casa deles, tirou fotos e foi documentando isso no seu Instagram. E começou a ganhar grande popularidade e várias pessoas a dizer que queriam que ela fosse decorar a casa deles. E então eles acabaram por vender a sua própria casa e com esse dinheiro criar uma empresa onde fazem assim decorações de casas. Mas o que eu gostei mais é que, por exemplo, estou na fase de decoração desta casa, mas ainda não contratei nenhuma decoradora, nenhuma designer de interiores, porque tenho um bocado de receio que alguém venha aqui e que torne esta casa como se não fosse minha, que não fique com algo tão pessoal e com o meu gosto pessoal. E ela é exatamente o contrário, é exatamente isso. Tenta ter atenção aos gostos das pessoas e que as pessoas se sintam realmente em casa, na sua própria casa, e que a decoração tenha tudo a ver com a personalidade da pessoa e que transpareça isso. Portanto, estou a adorar, espero continuar a gostar ao longo dos episódios, mas se alguém já viu esta série, diga aqui nos comentários a ver se realmente vale a pena e se é realmente assim tão boa como eu estou à espera que continue a ser. E agora em sexto temos então o filme que eu vos falei que vi no fim de semana, que foi Holiday, e eu gostei muito, é aquela comédia romântica bem clichê, mas que gostei, é assim leve, divertida, e é uma comédia romântica que conta a história de duas pessoas, um rapaz e uma rapariga, que não tinham namorados. Então eram aquelas pessoas da família que toda a gente pergunta no Natal e em todas as festas, então namorado, não arranjaste namorado? Toda a gente tenta arranjar um namorado para a pessoa. E eles cansaram-se disso, então conheceram-se numa altura festiva e decidiram serem o holiday de cada um, ou seja, o holiday consiste em que eles só tinham dates em alturas festivas, no Natal, encontravam-se e levavam à casa dos pais, por exemplo, na Páscoa e etc, em outros feriados. Só que acontece é que eles acabaram-se por se apaixonar e na altura a rapariga não queria assumir que estava assim mesmo apaixonada, então chega ali uma fase que já dá vontade de dizer
perto de amores pelo rapaz, porque já toda a gente sabe que estás apaixonada por ele, e acaba por se tornar assim algo bem romântico e bem bonito, e pronto, é assim uma comédia romântica, mas que gostei bastante de ver e que vos aconselho a verem também se gostarem deste género de filme. E agora que já estamos a chegar ao fim, vamos falar de Self-Made, e Self-Made conta a história de Madame Walker e é baseado em factos verídicos, e é assim uma minissérie, um documentáriozinho que conta a história desta senhora. Esta senhora era uma senhora de raça negra, que ela tinha problemas de queda de cabelo e sentia-se muito feia, e o marido também não a tratava propriamente bem, também a fazia sentir-se mal por ela ter essa queda de cabelo, e ela num cabeleireiro um dia, que tinha uma senhora de raça branca, essa senhora tinha um produto milagroso que fazia crescer o cabelo, que fazia com que ficassem com um cabelo muito bonito. Então, Madame Walker sugeriu a essa senhora, como esse produto estava a ter efeitos nela e que realmente estava a resultar, ela propôs-lhe de ir vender os produtos dela, porque essa senhora tinha a senhora que vendia o produto tinha várias promotoras do produto dela que vendiam em vários locais, só que ela disse-lhe que não queria porque a senhora não tinha o estereótipo de beleza que ela imaginava para vender os produtos dela, e também por ela ser de raça negra. Então, um dia ela decidiu roubar, não foi bem roubar, foi pegar em alguns desses produtos e ir tentar então vender. E o que acontece é que ela vendeu imenso e chegou lá toda contente a provar que conseguia vender e que queria fazer então negócio com ela e vender os seus produtos. Só que mesmo assim ela não quis, tratou-a mal e pô-la porta fora, e então a Madame Walker foi para casa, tentou inventar uma fórmula de um produto do género e começou a vender. O que acontece é que ela teve imenso sucesso, entretanto abriu cabeleireiros, teve que abrir fábrica para vender os seus produtos, e conta assim toda a história do sucesso dessa senhora, que se tornou depois numa das primeiras, ou na primeira, penso eu, milionária por mérito próprio, porque tudo o que ela teve foi graças ao esforço dela e em acreditar nela própria. Portanto, é aquela história de superação, que às vezes nós precisamos para nos dar aquela força para acreditarmos em nós e para acreditarmos nos nossos sonhos. Portanto, acho mesmo que vocês deviam ver. E agora, em oitavo lugar, temos o Inside Bill's Brain, que é um documentário que fala sobre Bill Gates, que para quem não sabe foi o fundador da Microsoft e que teve assim todo um papel fundamental em tudo o que é de computadores, de tecnologia, e conta de como é que foi a infância dele, de como é que ele se tornou na pessoa que é hoje. E é interessante perceber que o Bill Gates, ele já era assim todo um gênio, que os pais já tinham percebido desde que ele, muita tenra idade, que ele ia ser um gênio, mas ele tinha grandes problemas de socialização e por causa disso grandes problemas com os pais. Então a mãe dele teve um papel fundamental em fazer com que em juntar o facto dele ser todo aquele gênio com uma pessoa que se conseguisse socializar e que mostrar as suas ideias em público. E pronto, não vos vou contar mais, nem vou estar a dar assim grande spoiler, mas eu acho que é mesmo interessante saber mais sobre a vida destas pessoas que tiveram assim um papel tão fundamental na história e que são estes génios. Portanto, acho que devem mesmo colocar na vossa lista, e se ainda não viram, devem mesmo ver. Nono lugar, ou penúltimo, temos o Comer, Orar e Amar. Se ainda não viram ou se ainda não leram o livro, eu acho que o devem fazer. Eu li o livro e só depois é que vi o filme, e claro, como quase toda a gente que lê os livros e depois vê os filmes, eu acho que o livro está muito melhor do que o filme. Mas o filme fala de uma mulher que numa determinada altura da vida dela sente que nada resulta, que está completamente infeliz com a vida dela e que precisa de se conhecer melhor e de ter uma mudança. Ela já tinha estado casada, já estava com outro companheiro, e num determinado dia decidiu largar tudo, largar o emprego e ir numa viagem. Ela nessa viagem foi para vários sítios, esteve em Itália, na Índia e depois passou por Bali, pela ilha de Bali. E o que eu mais gosto deste filme, e por isso é que também trouxe aqui para vocês, é que eu quando vi esse filme pensei, fogo, que coisa, que coragem de fazer isto. E depois, mais tarde, eu fiz também um bocado o mesmo, porque para quem não sabe, eu também houve uma certa altura que eu larguei o meu emprego e que fui assim fazer uma viagem, e também tipo pelo Sudeste Asiático, e estive também em Bali. E quando estive em Bali, confesso que me lembrava muito deste filme e de que, por vezes, fazer estas pequenas loucuras de largar tudo, irmos realmente à descoberta, irmos atrás daquilo que realmente nos apaixona, ou tentar perceber o que é que nos apaixona e o que é que queremos fazer na vida, é das melhores coisas do mundo, e que
eu acho que toda a gente deveria fazer, embora eu perceba que nem toda a gente tem essa oportunidade ou até mesmo essa coragem, mas é algo que me marcou bastante. Portanto, se não viram, vejam, porque está mesmo interessante. E para além disso, para além de conseguirem ver a história da senhora, conseguem ver um pouco da cultura de cada um destes países ou de cada um destes locais e também viajar um pouco ao longo do filme. E agora, em último, vou-vos trazer Friends. Quem é que não conhece Friends? Então, eu conheço Friends, eu já vi Friends há muito tempo, via na altura na RTP ou na RTP2, já não me recordo, só que nunca tinha visto por completo, ia vendo assim um episódio aqui, um episódio ali, e confesso que naquela altura nem achava assim tanta piada. Mas toda a gente viu Friends, existem uma data de piadas à volta de Friends, e eu muitas vezes fico assim, eu não estou a perceber muito bem, ou eu gostava de saber melhor e de ter visto melhor, senti-me um bocado desintegrada, entendem? Mas uma amiga minha disse-me que se calhar na altura eu não gostei de ver, mas que agora provavelmente ia gostar, porque como a idade dos atores, ou da idade dos atores quando estão a gravar aquilo, é mais ou menos da idade que eu tenho agora, torna-se muito mais interessante porque as piadas têm muito mais a ver com aquilo que estamos a passar nesta fase da nossa vida, e então eu decidi tentar ver tudo desde o início, desde o primeiro episódio para a frente. E confesso que estou a gostar muito porque é aquela série bastante leve, que dá para ver assim alguns episódios antes de ir dormir, e eu tenho visto e tenho gostado, portanto... Digam-me aqui nos comentários quem é que ainda não viu Friends, ou digam-me quem é que já viu, porque eu acho que praticamente toda a gente já viu e só eu é que ainda não tinha visto. Embora, em minha defesa, posso dizer que eu já tinha visto algumas coisas, só ainda não tinha visto todas, mas digam aqui nos comentários. E foi este então o meu top 10 de Netflix, e provavelmente isto vai mudar daqui por uns tempos, eu já tenho outro top 10, mas se quiserem eu vou atualizando. Digam-me também nos comentários se gostam deste género de vídeo. Eu vou-vos só dizer algumas das coisas que vocês me sugeriram, que eu tenho aqui anotado neste telemóvel, que eu também quero começar a ver entretanto. E eu tenho aqui 3 anotadas, que uma delas é a série Gambito de Dama, que toda a gente me está a dizer para eu ver. Aliás, quando coloquei aquela pergunta no Instagram, muitas de vocês me disseram para ver, portanto eu ainda não vi, mas quero começar a ver, pelo que percebi daquilo que já vi mais ou menos. Acho que é assim uma série que fala um bocado de estratégia, mas confesso que ainda não pesquisei muito, mas vou começar a ver se calhar ainda hoje, portanto digam-me aqui nos comentários o que é que acharam desta série, que eu entretanto também já vou ver e vou responder e dizer aquilo que eu própria estou a achar. Depois, outra série que eu também quero ver é Girl Boss, que também me falaram que era bastante interessante porque conta a história da Sofia Amoroso, que é a fundadora, ou foi a fundadora da Nasty Gal, daquela marca de roupa que eu penso que vocês devem conhecer. No entanto, eu estive a pesquisar um bocado sobre a série e interessa-me por causa da história em si, mas acho que a série é muito má. Pelo menos ela tem reviews muito más, mas eu já vi um episódiozinho apenas. Confesso que não gostei muito e não sei se vou realmente tentar ver o resto, portanto estou bastante curiosa para saber. Se alguém viu, diga-me aqui em baixo, por favor, o que é que achou e se vale a pena eu perder o meu tempo a ver isto ou não. E outra coisa que eu quero muito ver é Becoming, a minha história, que fala da história de Michelle Obama. E como eu já li o livro, quero então ver, para também ver se realmente é tão bom como o livro, embora já me disseram que não tem propriamente a ver com o livro, que tem outras coisas sobre a vida dela, portanto quero muito ver. Deixem-me aqui nos comentários as vossas sugestões e digam-me também de todas estas que eu vos falei, aquelas que já viram, aquelas que ainda não viram e aquelas que vão começar a ver ou que vão ver porque eu vos falei delas. Quero saber isso tudo aqui nos comentários, assim vamos ter uma conversa e uma troca de informações para termos todos mais ideias de coisas para ver, principalmente nesta fase que todos devemos ficar mais por casa. Por isso espero muito que tenham gostado deste vídeo. Beijinhos e até ao próximo vídeo. E não se esqueçam de colocar gosto, subscrever o canal e acompanhar-me pelo Instagram, como já sabem.